Pessoal, bom dia. Semana passada a gente teve nosso primeiro mini curso, foi na quinta-feira passada, hoje é domingo e eu vou responder esse vídeo, na verdade, para responder algumas dúvidas que surgiram depois do mini curso. As pessoas enviaram tanto no chat do YouTube quanto por e-mail depois. Então, vou comentar algumas delas e responder. A primeira é do Marcelo Teles. Ele perguntou: seguir ou não as orientações do gerente de nossos bancos a respeito dos investimentos? E eu vou juntar essa pergunta com outra pergunta que chegou, que eu não sei quem enviou, foi pelo chat, foi muito rápido, eu acabei não pegando o remetente. A pergunta é: tenho dinheiro para investir, sou bem informada, leio muito, por que ainda assim é tão difícil sair dos fundos de renda fixa do meu banco? Acho impossível elaborar uma carteira de investimentos. Então, comentando as duas perguntas, eu não acho que você tem que seguir as orientações do seu gerente do banco, mas você pode conversar com ele sobre as possibilidades de investimento. Se você tiver um pouquinho de conhecimento nessa área, se você dominar os termos básicos, inflação, CDI, rentabilidade, taxas, você já consegue discutir com ele uma opção mais interessante para você dentro do próprio banco. Se você de fato está querendo uma rentabilidade mais interessante, está querendo se aprofundar mais no assunto, minha sugestão é que você contrate uma consultoria especializada nesse tema. Se não, se você só está querendo acumular um pouco de dinheiro, está só querendo entender um pouquinho mais desse mundo, eu acho que você tem condição de levar isso diretamente com o gerente do banco. Não é algo muito complexo, você pode encontrar fundos de renda fixa interessantes no seu próprio banco. Quando você tiver um valor mais significativo, mais alto, aí sim acho que você vai ter que procurar uma ajuda mais especializada. Sobre a segunda questão, tenho dinheiro para investir, sou bem informada, por que é tão difícil sair dos fundos de renda fixa do meu banco? Minha sugestão para você é que você busque mais uma alternativa só. Ao invés de ler sobre todos os fundos de investimento e todas as possibilidades, o que você pode fazer é pesquisar mais uma modalidade de investimento. Por exemplo, pesquisa sobre os títulos de Tesouro Direto, são os títulos do governo. Você já vai ter duas opções interessantes, você já pode balancear. Por exemplo, os fundos de renda fixa, para ter algo mais líquido, mais de curto prazo, e os títulos do Tesouro para pensar para daqui a 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Então, uma categoria por vez. O pessoal costuma dizer por aí que investimento bom é aquele investimento que a gente entende como funciona. Então, acho que pode ser uma coisa interessante você pesquisar mais uma categoria possível de investimento, uma modalidade. E aí você vai ficar com os fundos de renda fixa do seu banco e com o Tesouro Direto. Você já consegue montar uma carteira super ok com base nisso. Se você achar que isso não é suficiente para você, não tem problema, aí acho que você tem que buscar sim uma ajuda mais especializada. Eu não iria por esse caminho. Eu acho que você pode buscar o conhecimento e você mesma escolher algumas categorias interessantes para o curto, para o médio e para o longo prazo. Então essas foram as duas perguntas sobre investimento. A Juliana Schmidt e a Juliana Rodrigues fizeram perguntas mais ou menos parecidas e vou comentar as duas também. Elas perguntaram: e o cálculo da margem de segurança? E a Juliana Rodrigues perguntou: qual o percentual de renda deve ser destinados a imprevistos? Antes eu considerava 10%, aí eu achei que era muito, aí eu diminuí para 3%. Elas estão comentando da margem de segurança que a gente tem que aplicar no exercício da fotografia. Então, se você não fez esse exercício, eu recomendo que você volte no primeiro vídeo, no primeiro mini curso, dê uma olhadinha como é que funciona esse exercício. Basicamente, você tira uma foto da sua vida financeira daquele mês, dos seus próximos 30 dias. E aí você aplica uma margem de segurança nesse valor que você encontrar para os imprevistos que vão acontecer. Eu gosto de trabalhar com uma margem grande de imprevistos porque eu acho muito importante que você consiga de fato fazer a previsão funcionar nessas primeiras vezes. Então eu costumo trabalhar com 15 ou 20% de margem de segurança, ou seja, o valor que você chegar nessa fotografia, se você chegar, por exemplo, em R$2.000, eu aplicaria uma margem grande em cima disso. Então, uns 15 ou 20% em cima disso vai para 2.300, 2.400. E aí, se você trabalhar com essa margem, vai ser muito difícil da sua conta não bater. Se ela fechar com essa margem, tá tudo bem. Certamente, os imprevistos não vão ultrapassar esse valor, a não ser que aconteça uma grande catástrofe ou algo muito mais grave, que não é rotineiro, não é usual. Então, sobre margem de segurança, eu consideraria de 15% a 20%. Depois, quando você for ganhando traquejo e ficando mais experiente com os seus exercícios de quadrantes e de fotografia, você pode reduzir essa taxa. A Juliana Rodrigues ainda perguntou aqui,
Esse valor para imprevistos tem que ser sacado e colocado nos quadrantes? Não, não tem que ser sacado nem colocado nos quadrantes. Mas é importante que a soma dos gastos que estão nos seus quadrantes seja significativamente menor do que o valor que você pode gastar por mês. Então você não precisa colocar lá, mas você tem que saber que cabem caso você tenha que colocar. E como colocar no quadrante despesas mensais que não tem uma data fixa? Por exemplo, lavar o carro ou o salão de beleza. Você não precisa colocar no lugar certo, mas é importante que você coloque essas despesas que você sabe que vão acontecer naquele mês. E aí você pode colocar num quadrante qualquer e semanalmente você vai revisar os seus quadrantes, certo? Então você pode, a cada revisão semanal, tentar colocar com a maior precisão possível de data. Ou seja, você vai revisar numa segunda-feira, na segunda semana do mês, você dá uma olhadinha em como você acha que vão ser as próximas 2 semanas. E aí na terceira semana você dá uma olhada em como você acha que vão ser as próximas 2 semanas. E aí você vai regulando e ajeitando conforme a sua previsibilidade cresce, né? Quanto mais próximo do final do mês, mais detalhes a gente tem de como é que vai ser aquele resto de mês. E aí você vai adaptando. Lembram que eu comentei que você vai precisar de 1 hora, 1h30, 2 horas talvez, para fazer o primeiro planejamento, que é desenhar a fotografia e desenhar os quadrantes, e depois você só precisa revisar de acordo com as semanas, conforme elas vão passando. E aí em 15 minutos você consegue fazer, toda semana. Então, nesses 15 minutos, você pode adaptar os seus quadrantes para contemplar essas despesas, como por exemplo, lavar o carro, ir no salão de beleza e tudo mais. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o primeiro mini curso, recomendo que você faça isso agora. Separa um bom tempo com uma folha de papel na sua frente, aí, ou com uma planilha, ou com um computador na sua frente. Escuta com atenção o primeiro mini curso, tenta fazer os exercícios, isso é o mais importante. E aí eu tenho certeza que vão surgir algumas dúvidas e você fica à vontade para me enviar. Essas dúvidas que eu respondi aqui são as que chegaram nos últimos dias e eu acho que pode ser um jeito legal da gente seguir. As dúvidas que forem chegando, talvez a sua dúvida seja a mesma dúvida que outra pessoa também tem, então eu respondo de uma vez só e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado e é isso, seguimos. Até mais.